Queridos, a paz do Senhor Jesus, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede mais uma vez poder participar deste programa Reflexão Bíblica. Queremos agradecer também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, pela oportunidade de poder retornar e, junto com você, poder meditar na palavra de Deus. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 4 e o versículo de número 35 a 41 para uma breve reflexão. A palavra de Deus nos diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e também havia com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que bênção, né? Queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra aqui um dos maiores ou dos grandes milagres que Jesus, ele realizou diante dos discípulos, né? A palavra de Deus está recheada de exemplos onde Jesus, ele operou os seus sinais, as suas maravilhas, e esses sinais e essas maravilhas que Jesus, ele realizou, fez com que Jesus, ele, podemos dizer, se tornou o homem, né, do momento em que as pessoas queriam ver, queriam estar próximo, queriam ouvir a sua palavra. Jesus, ele sempre tinha uma palavra de esperança, Jesus sempre tinha solução para os problemas, de modo que isso fez com que muitas pessoas quisessem segui-lo, acompanhá-lo, receber a sua palavra, receber os seus sinais. E quando nós olhamos a palavra de Deus, a palavra no versículo de número 35 do capítulo 4 do Evangelho conforme São Marcos, ele diz que Jesus, ele resolveu passar para outra margem. E a palavra de Deus nos mostra que eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, mas o texto diz que também ia outros barquinhos. Essa expressão aqui chama a atenção porque alguns intérpretes entendem de que pessoas alugavam barcos ou tomavam barcos emprestados para seguir o mestre, muitas das vezes até dentro do mar. E a palavra de Deus mostra que esses barcos, eles seguiam Jesus e, quem sabe, até no intuito também de, mesmo no mar, né, acompanhá-lo e ver alguma movimentação que aconteceria com Jesus naquela ocasião. E a palavra de Deus mostra que, no texto, algo inesperado acontece diante dos discípulos de Jesus e daqueles que estavam no barco. Diz a Bíblia que um grande temporal de vento aconteceu naquele momento inesperado, e o texto vai nos dizer que subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E a gente sabe que um temporal, ele traz dificuldades para a navegação. E aquele vento, ele fazia com que a água entrasse dentro do barco, e o barco, enchendo-se de água, era muito suscetível ao naufrágio. E a palavra de Deus mostra que Jesus, junto com seus discípulos e os outros barcos também, começaram a sofrer uma grande dificuldade, né? Uma tempestade, um vendaval, né, estava o assolando. E a Bíblia diz que, de igual modo, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo sobre uma almofada. É interessante observar que no meio desta grande tribulação, Jesus estava deitado, e o texto, o escritor, ele explica ou diz, informa que ele estava deitado em uma almofada, demonstrando conforto, tranquilidade. E essa expressão não está aqui por acaso, certamente ele quer nos dizer que Jesus, ele está sob o controle em meio às dificuldades que estamos enfrentando. E é neste momento que eu quero lhe dizer de que talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida, uma situação que você olha e parece ser incontrolável, mas tenha certeza
Jesus está no controle. Jesus está sobre, aleluia, esta dificuldade que você está passando. Creia, confie, tenha esperança. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus, ele estava dormindo. E os discípulos, incomodados, chamaram ele e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Vale salientar, meus irmãos, que os discípulos, embora estivessem com Jesus, eles não o conheciam na sua plenitude. A expressão que diz aqui, não importa que pereçamos, ela também inclui Jesus. Entendemos que eles, naquele momento tão desesperador, Jesus dormindo, eles resolvem despertar, dizendo: Senhor, a gente vai morrer, nós vamos perecer, o temporal é grande, a água entra no barco, a gente não dá conta de tirar toda a água, e na medida que o tempo vai passando, nós vamos perecer. Mas a palavra de Deus nos informa que ele, Jesus, despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Que bênção! Glória ao Senhor Jesus. A gente percebe que no meio desta tempestade, Jesus dormindo numa almofada, mas quando tudo parece que está perdido, Jesus se levanta e opera um grande milagre. É interessante a gente observarmos também de que no momento que Jesus estava dormindo numa almofada, ele também quer nos dizer alguma coisa. Isso quer dizer que no momento em que ele se levantar, vai haver o milagre, vai haver a calmaria. E é por isso que eu quero dizer neste momento a você, talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez a enfermidade bateu na sua porta, o desemprego, a situação difícil. Mas tenha certeza, tenha convicção, Jesus vai se levantar. E quando ele se levanta para agir. A palavra de Deus nos diz: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Creia, tenha esperança. No meio desta tempestade, no meio desta luta que você está passando, Jesus, ele vai se levantar. Muitas das vezes a gente pensa que Deus não está vendo, que Deus não está agindo, que Deus está inerte à situação que nós estamos passando. Mas quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o fato de Jesus estar deitado numa almofada, dormindo, mostra o controle que ele tem sobre os problemas que nós estamos passando. O temporal acontecendo, as dificuldades, os discípulos desesperados, mas Jesus estava mostrando o controle que ele tem para o momento difícil. Confie no Senhor, tenha esperança, alegre o seu coração nesse instante, porque o Deus do controle, o Deus do domínio, o Deus que mantém, aleluia, o controle nas suas mãos, ele está vendo o que você está passando. E quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, diz a Bíblia que ele repreendeu o vento. Que autoridade Jesus tem, que autoridade ele tem, aleluia, sobre as adversidades. Diz a Bíblia que ele repreendeu o vento, como se ele dissesse: vento, para, vento, eu estou ordenando que você pare. E o texto diz aqui que ele disse ao mar. Que autoridade Deus tem, aleluia, para dizer ao mar, né? E dizer a ele: cala-te. No texto ele diz assim, ele diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E o texto diz que naquele momento também o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Que coisa gloriosa. Quero dizer nesse instante a você que neste mar bravio, nesta tempestade que você está passando, Deus vai se levantar e vai dizer a este mar: cala-te, e vai dizer a este vento: te aquieta.
E eu quero dizer pela palavra de Deus neste momento que haverá uma grande bonança de Deus na sua vida. Qual seja o estágio que você está passando, a tribulação tem se levantado, os desafios na sua vida têm sido grandes e desafiadores. Mas neste momento Deus nos diz pela sua palavra, haverá bonança de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus projetos. A bênção de bonança de Deus, de tranquilidade, de paz, reinará sobre a sua vida, porque Ele está no controle desta tempestade. Creia nisto. A palavra de Deus conclui dizendo de que os discípulos sentiram um grande temor, porque Jesus disse: por que sois tão tímidos? Aonde está a vossa fé? Cadê a fé de vocês? Ainda não tendes fé? E o texto diz que eles sentiram um grande temor, olharam um para o outro e diziam: quem é este? Que homem é este? Eles não conheciam Deus, ou Jesus na sua plenitude, não sabia o poder que Ele tinha para repreender esta tempestade, este mal. Talvez você está me assistindo neste momento e não conheça a plenitude de Deus, não conhece o poder que Ele tem para dar um basta nessa situação. Mas eu quero lhe dizer neste momento, eu quero lhe assegurar pela palavra de Deus, que o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vai dar um basta nesta tempestade. O texto nos diz que eles se admiraram e disseram: quem é este? Aquilo que Deus faz para conosco, para com você, nos causa admiração. E eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu quero dizer a você que este é Jesus de Nazaré. O Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós cremos, é Ele que vai se levantar no meio desta tempestade e vai dizer: este mar te aquieta e o vento cala-te. E haverá bonança para você e para a sua família. Você crê nisso? Eu quero orar por você nesse instante. Feche seus olhos. Confie no Senhor e tenha fé. Justo e eterno Deus, Deus de toda bondade e misericórdia, nesse momento em que falamos a Tua palavra, que é fiel, que é poderosa e que tem poder para as nossas vidas. Quero te apresentar o Teu filho, a Tua filha, que me assiste nesse instante. Que a Tua mão de Deus poderosa possa estar estendida para acalmar, Senhor, essa tempestade, essa tribulação, essa inquietação, essa angústia, essa ansiedade, esta depressão. Que a Tua mão de Deus, Senhor, possa dizer a este mar: aquieta-te, acalma-te, e que a calmaria, a bonança venha sobre a vida dos Teus servos. É o que nós te pedimos, crendo e confiando em nome de Jesus. Amém. Querido, continue acompanhando a programação da Rede Brasil e seja ricamente abençoada por Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.